Papo Leve com Jesus. Estamos iniciando o nosso podcast Papo Leve com Jesus. E seja muito bem-vindo aqui nesta mesa. Eu me chamo Sandra Landeiro e aqui nós vamos conversar de forma simples e aprender um pouco mais sobre o Evangelho e da nossa nova vida em Cristo, sempre com alguém experiente, com suas histórias bem interessantes. Então, cada semana nós teremos aqui um convidado especial, com um papo de qualidade, trazendo as suas experiências, o seu conhecimento em uma determinada área e também nas suas histórias. Mas antes, eu queria te incentivar a se inscrever no nosso canal, a curtir este vídeo e também a encaminhar para o maior número de pessoas, porque assim o YouTube ele entende que é um vídeo relevante e nos ajuda. Mas antes também, vocês, por favor, comentem, porque isso vai ser importante para que a gente possa aprimorar cada vez mais. Tá bom? Então, sem muitas delongas, roda a vinheta. Olá, gente! Estamos aqui no hashtag 01, Papo Leve com Jesus. E hoje nosso convidado de honra, nada mais, nada menos que Saulo Daniel, meu amigo e irmão que está aqui comigo. Saulo, um prazer te ter aqui no nosso podcast, né? Falar da vida de Jesus, né? Falar desse amor que nós temos. Então, isso aí não podia deixar de ser você, o nosso primeiro episódio. Que honra, que honra. Muito obrigado pelo carinho, pela deferência, por me considerar para esse momento de abertura. Acredito que é um projeto muito bonito que o Senhor colocou no coração de vocês. Sua família tem sido, para mim, um testemunho de inspiração. Tudo que o Senhor tem feito no coração de vocês, através do testemunho de vocês, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de acompanhar de perto, de ver cada evolução, de acompanhar os primeiros passos, e sei que é algo muito genuíno que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família. E estou feliz de estar aqui. Estar com você, minha amiga, é um prazer sempre. Que e honra. estar participando desse projeto, para mim é uma alegria. E estou feliz de estar aqui, sentando à mesa, para falarmos de forma leve sobre Jesus. Amém, amém. É isso aí, esse é o objetivo. Exatamente. Então, como todos sabem, Saulo é advogado, pastor da igreja Lírio Armação, marido de minha amiga e irmã, Ana Priscila, uma pessoa que tem um papel muito importante na minha vida, ainda mais nesse meu caminhar, essa minha nova história de vida com Cristo, teve um papel fundamental. Vocês tiveram, né? Na verdade. Pai de Rafinha, nosso Rafuxo. Daqui a pouco Cecília está chegando. Pai de Cecília. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito diferente, Saulo, porque entendemos tudo errado. Será? Pois é. Então, vamos entrar logo nesse tema, né? Quero saber como é que foi esse projeto seu, como é que se iniciou. Conta aí pra gente um pouquinho. Legal. A gente está, inclusive, lançando... No meio desse ano, a gente lançou esse livro aqui. É um livro de minha autoria, que eu escrevi pela editora Desascope, que ele é fruto de um projeto que nasceu no canal Desascope, Sim. Que é um quadro que a gente tem chamado Você Entendeu Errado, que basicamente foi um dia que eu estava comendo uma parmegiana no estádio do Bragantino, lá com o Douglas. A gente ia numa resenha mesmo, e aí falei, Douglas, estava uma ideia aqui, rapaz, na mente. Eu acho que a gente podia começar... Na verdade, eu acho que vocês poderiam começar a abordar um quadro no canal Desascope, falando sobre textos que as pessoas normalmente entenderam fora do contexto. Sim. Tem muito texto na Bíblia que a gente aprendeu completamente dissociado do contexto real dele, do contexto histórico, do contexto redacional. Uma coisa que quer dizer completamente outra coisa dentro do discurso bíblico, mas que a gente ouviu uma pregação, a gente ouviu uma música que tem essa frase solta ali, e acabou assimilando e acabou pronunciando, e aquilo se estabeleceu como verdade. E eu acho que a ideia do quadro seria você dizer que estudou melhor o texto e entendeu de outra forma. Ainda falei, inclusive, o quadro poderia se chamar assim, Eu Entendi Errado. Eu vi você Aí falando. Douglas falou assim, cara, que ideia maravilhosa. Só tenho duas coisas para falar. Primeiro, eu entendi errado não comunica com o público. Ninguém quer saber o que você entendeu, não, Saulo. Agora, se você disser você entendeu errado, aí você provoca. Aí você já atiça alguma coisa nele que faz com que ele queira ver o seu conteúdo, porque você provocou o entendimento dele. Sim. Você entrou na história dele. Então, o nome do quadro seria melhor, ao invés de eu entendi errado, você entendeu errado. Porque você já começa dialogando com o público.
É. E em segundo lugar, você vai fazer esse quadro comigo. Peguei o quê, rapaz? legal. Para de corrida de resenha. Mas aí a gente começou a gravar, gravou acho que de primeiro uns 4 ou 5 episódios, e aí depois foi gravando outros e ficou muito legal. A proposta ficou muito massa, boa. a proposta é muito boa. Mas assim, ela é uma proposta ousada, né? Você acha que assim, você teve alguma crítica, o pessoal não entendeu o objetivo desse quadro? Muita, né? Primeiro na igreja que eu fazia parte, tá? Uma igreja que eu tenho muito respeito, muito carinho. Eu era membro da Igreja Cristã Maranata. Eu tinha 30 anos de vivência lá, mas lá não ficou muito bem essa ideia. Então, primeiro, alguns líderes acharam que eu estava dizendo que eles pregaram errado. Tipo, eu digo assim, você entendeu errado, ele entende, eu preguei errado. Então, parecia uma provocação. Eu sabia que tinha esse risco. Ainda que a nossa ideia não fosse essa, e todos os quadros você vai ver, a abertura, o Douglas fala, esse é um quadro que a gente aborda livros que temas, textos que a gente entendeu errado, tal, e não pegou. A ideia parecia afronta mesmo. E aí o tanto de hater que eu acumulei, gente chega lá, todo vídeo meu tem uma série, né, de comentários. Quem você acha que é? Tá inventando a roda e tal. 2000 anos de história da igreja agora que todo mundo entendeu errado. E na verdade, quando eu digo você entendeu errado, não estou dizendo que só eu entendi certo. Eu estou dizendo que por muito tempo eu entendi errado porque eu não estudava a Bíblia com profundidade. Sim. Tudo que eu falo nos vídeos tem muita base bibliográfica, tem muito referencial teórico, tem muita gente boa, muito melhor que eu, que já disse isso antes de mim. Então eu pego exemplos de comentaristas e para escrever o livro eu me sinto muito mais confortável, porque no livro eu posso colocar a fonte. Sim. Eu coloco a base bibliográfica, isso está escrito naquele livro, página tal, na história era assim, tá aqui o manual escrito, tá aqui. Então eu vou citando a referência bibliográfica para não ficar aquela ideia de que eu tirei da minha cabeça. Sim, mas fontes, vozes da minha cabeça. Não, mas no vídeo a gente não tem tempo para isso. Tem tempo pra o vídeo é 5 isso. minutos, é 10 minutos ali no máximo, é uma linguagem muito mais objetiva. Sim. E o meu objetivo, o meu desejo, o meu sonho com esse quadro nunca foi que as pessoas concordassem 100% comigo. O melhor feedback que eu recebo não é quando alguém chega para mim, Saulo, aprendi muito com o seu quadro. Não. O feedback mais prazeroso que eu recebo é, Saulo, depois que eu comecei a assistir seu quadro, nunca mais eu li a Bíblia do mesmo jeito. Isso é que é importante, Pronto. Né? Isso provocar isso nas pessoas, essa sede de se aprofundar mais. Né? É acender a fagulha. É dizer, opa, peraí, dá para estudar mais. Dá para ser mais profundo do que a gente está sendo. Sim. Quando eu coloco isso aí na mesa, quando eu coloco... Cara, e se essa leitura que você teve até hoje, ela for uma leitura só superficial? E se houver uma camada a mais de profundidade? Sim. Se você reparar, por exemplo, no livro, todo capítulo... Eu explico por que você entendeu errado e dou um princípio de interpretação que você deve adotar na hora de ler o texto. Sabe por que você errou? Você errou por causa disso aqui, ó. Então, nunca faça isso. Eu dou 15 princípios, um para cada texto. Assim, as pessoas erram esse texto porque leem a Bíblia dessa forma. Então, não faça isso. Ou então, faça dessa forma aqui. Então, o objetivo é entregar para o Brasil ferramentas que deem a oportunidade de todo mundo ler a Bíblia. Um dos grandes legados da Reforma Protestante foi o livre exame das Escrituras. Quando Lutero diz, peraí, o exame da Bíblia não pode ficar restrito ao líder, não pode ficar restrito à autoridade, não pode ficar restrito ao Papa. O exame da Bíblia é algo que todo cristão tem o direito, tem a oportunidade, tem o acesso e deve ter. Sim. Essa era a grande bandeira de Lutero. Então, o protestantismo, ele começa com essa bandeira. Mas aí a gente rasga ela quando entrega a verdade na mão do líder e pede que ele cuspa e que a gente engula do jeito que vem. É contra isso que eu luto. Sim. Você sabe que, no meu caso, eu também foi assim. Na verdade, eu não tinha essa interpretação bíblica, né? Eu lia textos fora do contexto da Bíblia. Sim. Porque, na verdade, a minha cultura era outra, né? Sim. Então, quando eu parti para ler a Bíblia, por isso que eu falo que a Ana Priscila ela teve um papel fundamental. Porque, para mim, quando nasceu essa sede, né? Eu costumo falar que Jesus colocou isso no meu coração. Porque um dia eu decidi ler a Bíblia da primeira página à última página. Mas eu não conseguia sair da primeira página. Eu não conseguia essa aula. Era incrível. Eu dizia, meu Deus, eu sou uma pessoa inteligente. Como é que pode acontecer isso? E eu conversando com Priscila, ela me falou assim, clama pelo Espírito Santo e vamos lá, a gente vai estudando junto, bora estudar a Bíblia. E a gente cada dia a gente estudava, a gente se aprofundava um pouquinho mais e aquilo foi abrindo os meus olhos, né?
Isso é fundamental, a gente também ter esse contexto de se aprofundar quando a gente está estudando, seja o que for. Porque hoje em dia está tudo tão imediatista, eu acho, né? Sandrinha, que aqui no Brasil a gente colocou uma ideia muito ruim de que ou você tem o Espírito Santo e clama por ele, ou você tem o estudo e aprimora nele. Que as coisas andam dissociadas, andam separadas. Que para interpretar a Bíblia, ou você vai pela razão, ou você vai pela revelação, ou você vai com o Espírito, ou você vai com o livro. E as coisas nunca andaram separadas, nunca deveriam andar separadas. Sim. Jesus, a todo momento, inclusive quando vai profetizar, muitas vezes cita as Escrituras. Jesus era um homem de Bíblia. Jesus era um homem do Espírito. Paulo era um homem do Espírito. Paulo era um homem de Bíblia. Pedro era um homem do Espírito. Pedro era um homem de Bíblia. As coisas nunca podem andar dissociadas, nunca podem andar separadas. Sim, para entender o contexto, e é preciso eu afirmar isso com muita honestidade, entre mim e a Bíblia existe um abismo de separação. Um abismo linguístico, que a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita num hebraico que não se fala em mais lugar nenhum do mundo, que na época nem vogal tinha. Foi um trabalho posterior para colocar em vogais, um trabalho que a gente chama de trabalho das maçoretas, séculos depois de escrita. A gente tem o Novo Testamento em grego, um grego koiné, que também não se fala em mais lugar nenhum do mundo. A gente tem um abismo geográfico, porque é outro lugar, com outro clima. A gente tem um abismo temporal, com uma cultura absolutamente perdida. A gente tem um abismo social, com costumes que já não se praticam. A gente tem milhão de abismos para entender um texto bíblico. Imagina, eu estava acompanhando com o Rafinha a final do o VT da final do Campeonato Baiano de 2015, onde o Bahia foi campeão em cima do Vitória. Ah, sim. Isso já 50 vezes aconteceu, óbvio. E a torcida começou a gritar, é lepo-lepo. E aí a Rafinha falou, meu pai, por que estão cantando isso? Porque na cabeça dele, e veja, isso aconteceu há 9 anos atrás. Não faz sentido a expressão, lepo-lepo, por que a torcida está cantando isso? Na época, existia uma música, que foi a música do Carnaval aqui da Bahia, que era uma música que tinha um refrão dizendo a expressão lepo-lepo, então todo mundo sabia o que era aquilo na época. Isso 9 anos atrás. Contexto histórico, Contexto histórico. Há 9 anos atrás, existia uma expressão, um cântico de uma multidão, que hoje já não faz nenhum sentido, porque essa música não canta mais em lugar nenhum. Ninguém nem mais lembra dessa música. Então foi uma música de ocasião, de época, tudo certo. Mas hoje, a gente já não consegue entender bem. Sim. Agora imagina expressões usadas na Bíblia que faziam sentido naquele tempo. Para quem não tem esse 4.000 anos atrás. É difícil mesmo, é difícil. Pois O que não quer dizer que a Bíblia é inacessível. Sim. Então, a nossa tarefa, o meu sonho, o meu desejo, depois de estudar muito, óbvio, tenho cursos, graduação em teologia, pós-graduação em teologia, dou aula sobre o tema, a hermenêutica bíblica, ela vem justamente para fazer uma ponte nesse abismo. Sim. O abismo existe. Mas a gente consegue passar? Consegue. Existem meios, existem mecanismos, existem estudos, existem ferramentas que me ajudam. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta chamada YouTube, que me ajuda a voltar para 2015 e entender qual era a música de 2015. Sim. Mas e daquela época? Eu não tenho um YouTube passando vídeo da música que Jesus cantava, do cântico que Miriam entoou quando atravessou o Mar Vermelho. Eu não tenho um YouTube para isso. Então eu tenho que buscar ferramentas para entender costumes da época, para entender alguma coisa da lógica, ainda que eu não fale fluentemente hebraico nem grego, entender alguma coisa da lógica daquela linguagem, de como o vernáculo se estabelecia, para entender as expressões idiomáticas, as gírias da época. A Bíblia tem um monte disso. Algumas pessoas se chocam quando eu digo que a Bíblia tem gírias, gírias no sentido de adequações do vernáculo, da língua que tinha naquela época. Sim. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Davi perseguiu Saul quando ele entrou, em 2 Samuel, quando ele entrou numa caverna para cobrir os pés. E se eu olho isso, caramba, o que é cobrir os pés? Aí você pega uma Bíblia de uma linguagem tipo NTLH, NVI, que é nova versão internacional, nova tradução, linguagem de hoje, com a linguagem um pouco mais
atualizada, você vai ver que Saul entrou numa caverna para fazer necessidades Das fisiológicas, Uhum, entendeu? Para aliviar seu ventre. Uhum. A Bíblia vai dizer isso. Uhum. Então, se fosse aqui na Bahia, talvez alguém diria largar o barro. Largar o barro. Mas era uma expressão idiomática, era uma gíria da época. É. Quando alguém queria usar um eufemismo, alguém foi ir no banheiro fazer o número 2, Aí fazia isso, aí dizia, foi cobrir os pés. Pois Como é. você vai entender isso? Pois Mergulhando no contexto. Então, assim, ela é acessível, sim. Isso eu posso falar que a gente realmente tem o linguajar. Se a gente for pegar uma tradução um pouco mais robusta, né? Assim, a gente realmente se assusta. Mas hoje em dia tem muita tradução que também a gente tem que ter cuidado, né? Com as traduções, Sim. não é isso? Mas é acessível. Isso eu digo porque aconteceu comigo e acontece com qualquer um. É essa sede que eu quero levar para as pessoas, que as pessoas também tenham vontade de ler e aprender. E fora que o Espírito Santo também fala, né? O meu objetivo é só ser sal. Jesus disse que nós somos sal da terra. Quando você come uma coisa muito salgada, qual é seu primeiro sentimento? Você sente o quê? Sede. Sede. Meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham mais sede e busquem a fonte das águas vivas. Sendo sal, eu gero sede nas pessoas. E eu não alimento ninguém. Isso. Eu não tenho nada a oferecer. Mas eu posso fazer você sentir sede. Perfeito. Maravilha. Saulo, você também tem, né, um grupo de pessoas que você estuda a Bíblia, né? E você continua com esse grupo que você faz esse estudo bíblico? Na verdade, assim, é difícil responder essa pergunta. Eu tenho vários grupos de estudo. Tem alguns cursos que eu dou, principalmente na plataforma do Desascope, na mesa Desascope. Hoje a gente está lançando lá um curso de teologia mesmo, a princípio curso livre, mas pode ser que no futuro breve a gente transforme ele até numa pós-graduação ou numa graduação. Nossa. Tá? Mas hoje é um curso livre de teologia. Eu sou professor lá da plataforma. A gente tem um curso de certificação de liderança, que é um curso voltado para líderes mesmo, para a gente dar um avalizado na liderança e qualificar líderes cristãos no Brasil, líderes de igreja, pastores, ministros de louvor, pessoas que estão à frente de ministérios. A gente tem uma plataforma de cursos que são cursos ad hoc, cursos específicos, módulos, que é a plataforma Na Mesa Desascope, e lá você tem curso de interpretação bíblica, eu dou, e vai lançar o 2.0 também. Também dou curso lá sobre seitas e heresias, é um curso que eu tenho. Lá você também tem um curso do pastor Subirá sobre dons, Leandro Vieira, escatologia, assim, curso de gente muito boa, falando sobre temas variados, que você pode escolher um curso e fazer. Tem vários cursos aqui no Brasil, um curso Carisma da Igreja Lagoinha, eu sou um dos professores de lá também. E você tem tempo para tudo isso, né? Alguém pergunta assim, como é que você consegue fazer tudo isso? Como é que você consegue mesmo? Esse é meu segredo, eu faço tudo mal feito. Nada. Imagina. Não, a gente tenta fazer tudo com excelência, tudo fazer para a glória de Deus. Claro. E, sinceramente, eu atribuo um milagre. Ele é quem dá o jeito. Porque você ainda advoga. Advogo, pai, sou pai, agora pai de dois. Sou pastor de uma igreja, pastor atuante, não daquele que vai na igreja uma vez por mês, não. Ainda viajo para pregar, dou curso, tudo isso eu vou fazer. Depois a gente pega aí um pouquinho, né? Mas vem cá, como é que está o seu ministério? Isso é exatamente isso. Esse tempo todo, você fazendo, e como é que está o ministério lá na igreja? Tá bem. Eu acho que a gente, pela misericórdia do Senhor, tem crescido muito a nossa igreja nos últimos 5 anos. Acho que a gente está 4 vezes maior e num período de muita dificuldade, né? Pandemia, tudo isso, e o Senhor foi trazendo, alargando nossas fronteiras. Eu tenho percebido. Pura misericórdia, pura misericórdia. Lá na igreja nós somos pastores muito jovens, média inferior a 40 anos, e temos essa posição de humildade. A gente está aprendendo também, a gente está crescendo também. Sim. Ninguém, por exemplo, a minha igreja não tem o que a gente chama de uma confissão de fé. Muitas pessoas acham que é um ponto principal de uma igreja ter uma confissão de fé. Sabe, você é arminiano, você é calvinista, você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, milenista, amilenista. Assim, a nossa confissão de fé a gente está escrevendo de lápis. Porque nós estamos em aprendendo. processo. Claro que nós temos um núcleo à base de crença. Claro que nós temos aspectos negociáveis da nossa fé. Sim. Mas nós também, entre nós, temos divergência de pensamento. Sim. O Diogo, por exemplo, é a expressão maior disso. Ele é calvinista, eu sou mais para uma linha arminiana. Ele é amilenista, eu sou mais para o pré-milenista histórico. Correntes
teológicas que, na prática, a gente sabe que não nos distanciam, porque Sim. é um núcleo maior que nos aproxima. Sim. Então, em muitos aspectos, a gente é uma igreja jovem. Temos 13 anos de idade, a nossa igreja, É, uma igreja jovem. muito jovem, Uhum. e que caminha com humildade Sim. de quem tem uma visão, vive o que prega e prega o que vive. Maravilha. E é isso Então, aí. esse é o nosso objetivo. Uhum. Eu, por muito tempo, pregava de paletó e gravata, e só podia pregar assim. E hoje a gente faz questão, não critico quem prega de paletó e gravata, tá? É uma possibilidade, é uma forma, também é uma visão. Mas hoje, para nós, faz sentido que eu suba ao púlpito com a mesma roupa que a pessoa que está me ouvindo. Uhum. Por muito tempo, o poder da igreja se manifestou nos mínimos detalhes. Desde as vestes clericais, a roupa do clérigo, do padre, do líder. Uhum. Isso, por si só, já mostrava que ele está num A nível distância. e quem ouve está em outro nível. Uhum. A gente não crê, ou pelo menos a gente não pratica um ministério hierárquico, um ministério vertical. O nosso ministério é horizontal. Se você quiser alguma pessoa para mandar em você, para dizer o que você tem que fazer, para te dizer o que pode e o que não pode, no aniversário de quem você pode ir, no de quem você não pode ir, Não é lá. qual é a carreira que você vai escolher, esse pastor não sou eu. Uhum. Um pastor que uma vez por semana encontre com você e pergunta, e aí, foi onde essa semana? Que site você acessou? Esse pastor não sou eu, tá? Biblicamente, Efésios 4, 10 a 13, vai dizer que o Senhor deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé. É o corpo. Para que todos cheguemos à estatura de Cristo. Sim. Visando que não sejamos mais como crianças. Ou seja, a única utilidade de um pastor, a única coisa para que presta um pastor, você não precisa de um pastor para ir para o céu. Você não precisa de um pastor para ler Bíblia. Você tem o livro, sabe? Você não precisa de um pastor para orar. Você tem um mediador que é Jesus Cristo. Você não precisa de um pastor para ter uma profecia. Você tem o Espírito Santo para isso. Mas você precisa de um pastor para deixar de ser criança. Sim. Para amadurecer. É a única utilidade de um pastor na Bíblia. Deixar de ser criança. Deixar de ser imaturo. Então eu não pastoreio dizendo isso pode, isso não pode. Isso aí eu digo para meu filho de 5 anos. Meu filho perguntar se pode pegar uma faca, eu vou dizer pode ou não pode. Sim. Se meu filho perguntar posso atravessar a rua, eu vou dizer não pode. Porque tem 5 anos. Sim. Mas eu espero que com 35 anos eu não precise mais dizer isso para ele. Você está plantando, né, ali a sua Eu base. estou ensinando para que ele chegue mais velho, né, adulto. Exatamente. Ele continue andando já debaixo dos princípios que você... A gente não pastoreia assim. Se você quiser alguém em plataforma horizontal para pegar em sua mão, te fortalecer e dizer vamos caminhar junto, para ter comunhão, eu estou aqui. Para ditar na tua vida, para ser hierárquico, para pastorear de cima para baixo, esse pastor não sou eu. Não sou eu. Sei que tem gente que pode fazer isso muito melhor que eu. Dar esse apoio muito melhor que eu. Eu não sei fazer isso e não me proponho a fazer isso. O nosso pastoreio é um pastoreio sem hierarquia. É um pastoreio a partir de um plano horizontal. Sim. Que acredita no poder da relação. Acredita, eu posso te aconselhar, mas eu não vou mandar. Certo. É nisso que a gente acredita. Não, isso é importante. Tem pessoas que precisam, né? A gente sabe que tem pessoas que precisam de um pastor mais condutente, mais assim, mais firme. Porém, entendo também que tem coisas também que afastam. Se muita rigidez afasta, e aí a gente perde essas pessoas que poderiam estar caminhando conosco. O meu medo maior não é nem de afastar. O meu medo maior é de fidelizar. Sim. É de tornar-me tão necessário para ele que ele não consiga sobreviver sem mim. Esse é o medo maior que eu tenho. Que isso Moisés fez com o povo. A ponto de Moisés subir no monte, ficar 40 dias, e quando ele voltar tem um bezerro. Então, precisar de um outro ídolo, porque idolatrava Moisés. É esse pastor que eu não quero ser. Um pastor idolatrado, um pastor necessário para que as pessoas cheguem em Deus, é o tipo de pastor que eu não quero ser. E eu tenho isso muito tranquilo na minha mente. Eu não quero ser adorado. Mas a cada dia eu me surpreendo mais com você e eu fico mais encantada com o seu, com o seu trabalho, com tudo, né?
Maravilha. Saulo, me diz aí, qual a sua história? Você nasceu de uma família cristã, você veio, né? Como foi que você chegou aqui nessa área? Sim, eu sempre faço a piada sem graça, que eu não nasci na igreja, porque o hospital tinha mais estrutura na época, né? Mas, pouco dia depois eu estava dentro da igreja. Meus Ah, pais casaram numa igreja evangélica. Meu pai foi pastor por muitos anos. Então, eu cresci como filho de um pastor. Cresci numa mentalidade bastante... que a igreja fez parte da minha vida, desde muito cedo. Eu uhum, sabia que a igreja era parte da minha rotina. E eu sempre soube, desde sempre, que tinha o momento de ir para a igreja. Então, eu cresci com essa realidade. Então, com 14 anos, meu pai pegava no meu pé para eu ler a Bíblia inteira. Então, esse tipo de costume que tem a igreja, que tem a Bíblia, que tem Jesus como parte da liturgia diária, do cotidiano, é algo que eu absorvi desde sempre. certo. Então, sim, eu fui criado numa igreja evangélica. Sim, eu precisei ter a minha experiência pessoal por volta de 14 anos. Foi quando eu senti que Deus agora falava comigo, sem Sim. intermediários. Eu senti a primeira vez aquelas experiências da perna bambear e saber que Deus agora tinha um trato comigo, tipo, agora o papo é contigo. Ah, E com 14 anos sua eu, experiência eu, eu pessoal, né? comecei a sentir isso Uhum, mesmo. tá. Então já não era mais uma liturgia, não era mais um Uma costume, não era obrigação. mais uma obrigação. Uhum, Agora eu comecei, peraí, essa parada pode ser boa mesmo. Então, até então, eu fui educado, e dentro da minha educação, assim como ir para escola, assim como escovar dente, assim como ir no médico quando precisasse, era ir para a igreja. Porque ah, isso fazia parte da minha vida. Chegou um momento que essa parte da minha vida ganhou um contorno de significado. uhum, E aquilo, opa, agora eu entendi, porque isso faz parte da minha vida. Agora certo. eu não conheço mais Deus de ouvir falar, agora meus olhos o veem. Agora eu também o conheço e sei que ele também me conhece. Um Deus que sabia meu nome, um Deus que sabia o que eu sentia. Esse aspecto pessoal, ele chegou um dia e precisou chegar para mim. Eu não nasci com isso. Ah, Eu nasci bem depravado. Eu nasci nascemos, uma né? Já pessoa ali, nascemos. mas foi importante para meu pai me mostrar que aquele ambiente era um ambiente ao qual eu pertencia. Uhum, Acho que a tarefa de um pai ao criar o filho é a tarefa de um jardineiro. O jardineiro ele não faz nascer vida. Jardineiro nenhum consegue fazer nascer pé de goiabeira. ah, Jardineiro nenhum consegue fazer nascer uma roseira. Roseira nasça, não ah, existe isso. vai O que regando. ele existe é plantar a semente e criar as condições para que a vida aconteça. O Aham, trabalho de um jardineiro é esse. Então, ele expõe ao sol na medida certa, ele coloca a temperatura certa, ele coloca água na medida certa, ele coloca a melhor semente e ele conta com o milagre da vida, desde que uhum, as melhores condições sejam colocadas. O que eu faço pro meu filho é isso. Eu sei que eu não tenho como gerar fé no coração dele. sim. A fé não é responsabilidade minha, mas criar o melhor jardim, Para a melhor aquele. condição para que a vida nasça, Ah, isso é responsabilidade minha. É o que eu tento fazer e acho que meus pais fizeram comigo, com erros e com acertos, coisas ah, que eles fizeram que eu não repito com meu filho, coisas que eles fizeram e que eu acho que são importantes e que eu adoto também. uhum, Mas eu sei que a tarefa deles e que a intenção deles foi criar um jardim para ah, que a vida nascesse em meu coração. certo. E isso eu tento fazer. Maravilha. E nesse contexto seu, né, todo esse processo, que a vida da gente é um processo, né? A vida cristã também é um processo. Você passou por alguma situação que você ficou meio perdido de lá para cá? Já passou, já se questionou de alguma coisa, já assim, a sua vida cristã já teve algo que você já questionou o O tempo todo. tempo todo, né? Já teve, Uhum, teve um homem hoje de manhã. Todo dia eu tenho crise de fé. Não é, a gente não está imune a isso, uhum, sabe? Eu acredito que fé, ela não é o contrário de dúvida. Fé não é o contrário de dúvida. Aliás, eu acredito mesmo que a fé, ela opera no campo da dúvida. Existem vários textos da Bíblia que vão associar e aparentemente contradizer fé e dúvida. Tiago vai falando, aquele que segue a Cristo não pode duvidar. Aquele que vai a Cristo não pode duvidar, tem que crer que ele existe, que ele é galardoador. Não pode ser como água, não pense esse que receberá algum favor de Deus. E aí eu aprendi isso com o pastor Paulo Borges. Ele disse uma coisa para mim que fez todo sentido. Há uma diferença muito grande entre ter dúvida e duvidar. é. Ter dúvida Explica aí pra gente. é uma condição natural do homem. Você não tem certeza sobre tudo. Sobre algumas coisas você tem dúvida. Você tem dúvida sobre o seu futuro. Ah,
Não tem problema nenhum. Agora, duvidar é insistir e se apegar àquela insegurança de modo a não conceber que pode existir uma resposta para aquilo. Duvidei. Quer duvidar quanto? Então, o duvidar, ele é uma postura ativa de se apegar a uma incerteza e negar outras perspectivas. Então, duvidar é problema. Ter dúvida não. Ter dúvida é inevitável. Todos os servos da Bíblia tiveram dúvida e não necessariamente fraquejaram em fé. Quando a gente, por exemplo, coloca um microfone aqui, eu preciso de fé para crer que tem um microfone aqui? Não. Você é advogada. O Código de Processo Civil diz que não precisam de provas os fatos que são incontroversos. Isso. Ou seja, o fato sobre o qual não existe dúvida. Eu não preciso de prova se eu não tenho dúvida. Sim. Para que provar? Para que marcar uma audiência para ver um testemunho de um fato que o réu já confessou? Sim. Então, sobre o que não tem dúvida, eu não preciso de prova. Hebreus 11, verso 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé é uma prova. Eu não preciso de fé se eu já tenho prova. Por isso que Hebreus também vai dizer que não nos guiamos por vista, que aquilo que é por vista não é por fé. Sim. O que eu vejo já me traz certeza. O que eu não vejo, só a fé responde. Então, esses paradigmas de dúvidas, eles se levantam em minha cabeça desde sempre. Hoje de manhã, eu acordo sem saber como é que vai ser o dia hoje. Eu preciso de fé para acreditar que, mesmo não sabendo, tem alguém que sabe e que anda comigo. Então, a nossa fé, ela não está completamente, ela não é contraditória às nossas dúvidas. Ela é contraditória ao intento de duvidar. Duvido. Bem, esse aí não vai. Porque o duvido, ele não confia. Eu posso ter dúvidas, mesmo assim, rapaz, ó, não sei não, mas estou confiando em você. Eu tenho dúvida. Mesmo assim eu vou. O velho exemplo de que a nossa fé é fundada em dúvidas, mas numa confiança, é o exemplo de uma casa pegando fogo. Um apartamento, um 10º andar pegando fogo. Você está lá. O prédio inteiro está em chamas. E às vezes as pessoas acham que fé é simplesmente uma crença burra, irracional e inconsequente. E não é. Se você está numa casa pegando fogo, no 10º andar, e aparece uma criancinha de 4 anos, e diz assim, tia, pula ali daquela janela. Você pula? Não. Nem eu. Se você nessa mesma casa e surge pela sua porta um bombeiro equipado, diz o seguinte, ó, eu tenho 30 anos de atividade, eu sou especialista nisso aqui, eu nunca perdi ninguém em salvamento, eu já elaborei um plano e é o único jeito... Eu pulo no pescoço dele. Mas veja, é pior. É pior. É o único jeito de você se salvar. É você seguir o meu plano. Tem uma equipe lá embaixo pronta para te pegar. Você não vai morrer, acredite em mim. Confie. Mas você vai ter que pular essa janela aí. Você pula? É a minha única salvação. É meu. Eu tenho certeza de tudo que vai acontecer? Não tenho. Tô com medo? Não. Tô. Não, sim, o medo tem, mas a gente sabe que um cara experiente falou que mas vai... Mas agora eu estou diante da palavra de um especialista. Para mim, a melhor definição de fé, eu sempre dou ela. Fé, para mim, é aprender a confiar num especialista. Sim. Quando o cliente vai no meu escritório, ele não sabe resolver o problema. Um dos principais desafios, ou talvez o maior desafio que eu tenho na advocacia, é quando o cliente chega para mim achando que já sabe a solução. Vem do Google. Com a solução Doutor, do Google. Isso aqui é uso campeão. Ele vai lá e usa campeão. É o cara achando que sabe. E aí tem alguns clientes que eu tenho que parar e dizer o seguinte, cara. Cara, se você não entender que você não sabe, e eu sei, se você não aceitar que o especialista aqui sou eu, Sim. Se você não confiar em mim, nosso trabalho não gera. Não flui. Não vai rolar. Você tem que confiar em mim. Se você confiar em mim, eu vou trabalhar e vou resolver seu problema. Porque você é o especialista. Pronto. Ele não é. Mas eu não tô vendo, eu não tô acompanhando o processo. Nem vai entender. Não adianta. Porque eu estou fazendo coisas que você não vai entender. Você não vai entender minha petição. Ou você confia, você não vai entender meu juridiquês, você não vai entender minha técnica processo. Você não vai entender, você não estudou para isso. Então confie. Melhor do que saber é confiar em quem sabe. Fé
é confiar em quem sabe, quando você não sabe. Sim. Então, fé e dúvida, elas não estão completamente separadas. Então, eu tive várias crises de dúvida que quase abalam minha fé. Sim. Porque quando você tem dúvida, confiar é muito difícil. É verdade. E assim, diante de tanta coisa que a gente tem visto, né? Tantos acontecimentos ruins que a gente tem visto, muitas vezes eu parei assim e falei, meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? Por que, Senhor, que o Senhor está permitindo tantas coisas acontecerem? Muitas pessoas falam isso. E aí? Veja só. Deus, ele não está no... Deus não está de férias. Deus criou o mundo, incumbiu o homem de responsabilidades e disse, governe a terra. Deus nos deu aptidão para isso. Uhum. Providenciou todas as coisas. Providenciou todas as coisas e disse, porém, o meu amor não é impositivo. O meu amor não é obrigatório. Se você não quiser o meu amor, tem uma saída ali, aquela árvore. Se você comer dela, eu entendo que você não quer o meu amor. Que você quer viver autonomamente. Sim. O homem fez uma escolha. E a gente pergunta, mas eu sou responsável pela escolha de Adão? Não tem nada a ver com ele. A gente escolhe muito pior que Adão todos os dias. O mundo jaz no maligno, não só pela escolha de Adão. É porque a escolha de Adão também influenciou nossas escolhas. Nossas escolhas também são influenciáveis. E são influenciadoras de um mundo cada vez mais pervertido. O mundo não está assim porque Deus tirou férias. O mundo está assim porque Deus nos dotou de autodeterminação o suficiente para que a gente gerasse e gerisse a terra que Ele nos deu para administrar. Porém, eu vejo também um Deus interveniente. Um Deus que está atuando principalmente nas pessoas e nos corações. Seria tranquilo que Deus resolvesse problemas. A gente espera que Deus haja resolvendo problemas. Deus pode resolver problemas. Mas não é essa a marca principal que eu vejo nele. Deus às vezes opera milagres. Mas não é todo dia. Não é todo dia. Deus às vezes soluciona problemas. Mas Deus é mesmo especialista em solucionar pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo vem não para mudar circunstâncias. O Evangelho de Jesus Cristo veio ao mundo para mudar corações. Para mudar pessoas, para mudar essências. Porque não adianta eu limpar a porcaria que você fez hoje se eu não limpei a porcaria que está no seu coração. E vou fazer de novo. E você vai fazer de novo. É. O Evangelho de Jesus Cristo busca interagir com o homem para limpá-lo de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque Deus não intervém na sujeira do mundo. Deus não é um limpador de sujeira. Deus não trabalha na limpurbe. Deus não atua dessa forma. O que Deus busca fazer, e o Evangelho de Jesus Cristo é oferecido a todos os homens, a pregação do Evangelho está disponível a todos os homens, não para mudar as circunstâncias, não para mudar os tempos, não para mudar a política, mas para mudar os homens, para mudar os corações. O que nós pregamos, o que eu prego, é Deus quer mudar o coração. Se você ler em Romanos capítulo 12, verso 2, você vai ler Paulo escrevendo assim, não os conformeis com o presente século, com esse mundo, porém transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A ideia que eu tiro daí é que Jesus não transformou minha vida. Quem transforma minha vida sou eu. Jesus mudou minha mente. Paulo diz, se transforma em você. Ele transforma a sua mente e você transforma a sua vida. Jesus me deu um novo caráter. A partir do novo caráter, eu preciso ter uma nova atitude. Sim. Eu vejo, Saulo, assim, a minha vida, né? A minha história mesmo, a minha família, na verdade. Muitas vezes eu parei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, por que a gente está passando por tanta coisa assim? Mas hoje eu percebo que Deus estava presente em todas essas ocasiões, mas Ele estava moldando cada um de nós, né? Até a gente iniciou um processo e até esse momento aqui. Amanhã vai ser outro processo, novo aprendizado. Ou uma nova etapa do processo. Ou uma nova etapa. Isso é lindo, esse evangelho é lindo demais, né? Eu creio. Um evangelho que atua substancialmente em pessoas. Nem sempre Jesus impede que o castelo desmorone. Nem sempre ele opera um milagre para evitar o acidente. Mas sempre ele estende a mão ao acidentado. Ele estende a mão àquele que teve seu castelo desmoronado. E diz, e aí? Vamos reconstruir junto? Estou aqui. Vamos levantar e prosseguir apesar disso? Porque a preocupação de Jesus principal não é resolver os problemas do mundo. É resolver as pessoas, para que as pessoas administrem bem melhor o mundo. Aquele mundo que ele nos ofereceu, né? Que é a ordem desde o Éden. A ordem foi, Adão,
eu quero que você governe. Deus podia governar? Óbvio que podia. Claro. Com o poder da sua palavra, ele criou tudo. Claro. Mas ele nos incumbiu de responsabilidade Uhum. para que possamos cultivar, guardar, para que possamos administrar o Uhum. mundo. Então, a tarefa principal dele não é resolver o mundo, é resolver Adão. Sim. Ele deu a Adão a oportunidade, né, também de ser, de fazer, de continuar, dar continuidade a essa obra. Eu acredito que a única oportunidade de Adão ser resolvido, ser redimido, ser ressignificado, é andando com o segundo Adão, Sim, com Jesus com Cristo. Jesus. Andando com ele, eu, nascido Adão, posso me tornar Cristo, Sim, ou semelhante a Cristo. é. O objetivo é esse, é relação. Maravilha, maravilha. Bom, voltando a esses sinais, né, também, tantas coisas. Essa semana mesmo eu vi terremotos, maremotos, né, a gente só vê isso na televisão, né, nos noticiários. Você acha que isso é um prenúncio da volta de Jesus? Vamos lá. Sim e não. É. Sim e não. Eu acho que o evangelho, ele perde... A igreja no Brasil, ela perde uma oportunidade muito boa quando ela, ao invés de ver uma tragédia e chorar, ela vê uma tragédia e fica simplesmente sorrindo e vendo, isso é significado daquilo. Isso quer dizer aquilo outro. Cara, quando é que a gente perdeu a capacidade de chorar? De ver um tsunami que dizima 200 mil famílias e simplesmente parar e lamentar, meu Deus, morreu uma família. Meu Deus, tem criança passando fome. A gente estava no Covid dando glória a Deus. Que glória a Deus! É o momento de chorar, é o momento de lamentar. Sabe? Várias vezes os profetas de Israel se levantam e dizem, aqueles que dizem que paz quando não há paz. Meu amigo, o cristão, ele precisa ter o poder de chorar com os que choram. Ele precisa ter o poder de olhar para a tragédia e lamentar também. Quando foi que roubaram da gente as lágrimas? Quando foi que roubaram da gente a sensibilidade? A gente, porém, olha com olhos proféticos e vê que muitos sinais que estão acontecendo na natureza é uma consequência natural da má administração do homem, fruto de sinais que Jesus disse que aconteceriam. O amor de muitos esfriaria. Sim. Filhos contra pais vão se levantar, pais contra filhos vão retribuir. Jesus prenunciou que tudo isso aconteceria. De certa forma, a gente se tranquiliza na expectativa de que Jesus vai voltar. Há quem diga, mas terremotos sempre ocorreram, sinais da natureza sempre ocorreram. Claro, Jesus compara a sua volta, ao estado de uma mulher grávida. Você, mãe de 2, qual é o sinal de que o trabalho de parto começou a acontecer? As dores, né? As dores e as contrações. Isso. E qual é o sinal de que o trabalho de parto está acelerando? É que as contrações, os intervalos diminuem. Isso. Pronto. Terremotos sempre ocorreram. Mas nunca com tanta intensidade. E a natureza está dando retorno daquilo que o homem está dando para ela. Sim, sim. A natureza também tem a sua revolta. El Ninho, Laninha são fenômenos de retribuição e resposta da natureza a intervenções que o homem mesmo causa. A poluição nos mares, toda a quantidade de lixo que a gente deposita na natureza, uma hora tem retorno isso aí. Então, o homem, ele é um ser contributivo com os sinais que estão acontecendo. E sim, eles estão intrinsecamente ligados ao aumento do ego, ao aumento do amor próprio, aquele amor próprio danoso, tóxico, do egoísmo, do egocentrismo, ao amor de muitos se esfriando, e Jesus atrela uma coisa à outra. Por que vai acontecer mais guerras? Por que vai acontecer mais terremotos? Por que vai acontecer mais fenômenos da natureza? Uma época onde não se falava nisso, sobre cuidados com o meio ambiente. Ninguém falava nisso. Não havia industrialização, produzindo em massa substâncias químicas. Entendeu? Não se falava nisso. E Jesus está dizendo, essa vai ser a marca do fim dos tempos. O homem agindo de um modo que a natureza vai responder. Isso está acontecendo nos nossos dias. As contrações, elas têm diminuído o intervalo. Sinal de que, sim, isso é também um dos sinais de que a volta de Jesus, ela se aproxima. Quando será, eu não tenho a mínima ideia e nem quero apostar num número. Jesus Mas eu vi também você falando em um podcast, não, foi num curso seu, do Entendemos Errado, né? Sobre a volta de Jesus, que a gente também entendeu errado sobre essa volta de Jesus, né? Existe uma expressão usada por Paulo em Coríntios,
que às vezes as pessoas tiram do contexto. A expressão num abrir e fechar de olhos. Isso. A volta de Jesus será como um abrir e fechar de olhos. Paulo nunca diz isso. Paulo diz que num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. Haverá uma transformação da nossa essência. Mas não fechei o olho e abri, estou lá no céu. Não será assim. Pelo contrário. O mesmo Jesus diz que o sinal do Filho do Homem, isso está em Mateus capítulo 24 e 25, ele faz uma continuação, e ele vai dizer ali que o sinal do Filho do Homem será visível da mesma forma que um relâmpago aparece no Oriente, depois no Ocidente, para que todo olho veja. Todo olho verá. Então não será um sinal secreto, como por muitas vezes a gente aprendeu, muitos anos, muitos louvores, as músicas cantam, não abrir, fechar de olhos. Filmes, vários filmes assim, né? Tem uma série famosa, chama Deixados para Trás, que ela é inspirada em uma linha dispensacionalista do teólogo John Nelson Darby do século XVIII, que falava e expressa essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto, que várias músicas cantavam isso, é sempre na música. É o piloto que some. Nunca é aeromoça. Marido e mulher, um some, o outro fica. Nunca é aeromoça. Então, seu microfone precisa levantar, tá caindo. Tá. Nunca é aeromoça que é crente, é sempre o piloto. Então, pois é. essas crenças, os aviões governados e tal. Para mim, esse não parece um cenário bíblico. O cenário bíblico não é esse. Do nada, minha roupa ficou aqui e eu subi. Não é isso que Jesus descreve. Pelo contrário. Jesus descreve um arrebatamento que ele não é secreto e que é levado até as nuvens. E nas nuvens nós nos encontramos com Jesus em um sinal onde todo mundo percebe. Onde não há dúvida. O que será que aconteceu? Não tem dúvida. O sinal do Filho do Homem aparecerá de forma retumbante, de forma gloriosa, para que todo olho veja, do mesmo jeito que um relâmpago que está no Japão e depois aparece no Brasil, sinais que se mostram e que aparecem de forma evidente. Certo. Então, a volta de Jesus, ao meu entender, na forma como eu leio na Bíblia, é claramente um evento que vai marcar para que todo olho consiga ver. Mesmo quem está do outro lado do mundo, Jesus aparecerá em todos os lugares, demonstrando o seu poderio. Todo olho verá e todo joelho. A terra agora tem um novo rei. Tá. Tem um novo dono. Quem manda sou eu. Entendi. Maravilha, meu Deus, agora. Vamos lá. E assim também, ó. Você falou aí de Romanos 12, né? Da mudança da nossa mente. Vamos falar aí agora de mente, né? Na verdade. Porque tantos transtornos, né? A gente tem percebido. Um aumento, assim. Todo mundo fala assim, foi depois da Covid. Várias pessoas, né? Vários diagnósticos sobre transtornos mentais. Você acha que tem realmente a ver com essa possibilidade de Jesus também estar voltando? Pode ser, sim, pode ser. Eu não gosto de cravar nada. Quando a gente trata de fim do mundo, eu sempre digo que a gente tem muito mais esperanças do que certezas. Tudo que eu falei é como eu leio a Bíblia. De fato, eu vejo os textos apontando dessa forma, tá? Mas eu não cravo como será a volta de Jesus. O dia que será a volta de Jesus. Sim, claro. Se será antes, depois de grande tribulação. Enfim, eu não cravo fatos assim. Eu entendo que será assim. E eu acredito que será assim. Mas sobre o futuro, na mão de Deus. Sim, as crises emocionais, primeiro a relação com a pandemia, acho que é uma relação muito clara. A pandemia foi um período que levou todos nós a uma sobrevivência em um nível de limite extremo. Sim. Assim, a gente não se dava o direito de lamentar muito, porque era lamento em cima de lamento, era sobrevivência, a gente tinha que sobreviver, pagar o boleto que estava chegando, não podia mais trabalhar, a gente tinha que escolher se a gente trabalhava, se a gente passava fome, se a gente se expunha ao risco, se não se expunha. Assim, foi um período sem paradigma, sem parâmetro na nossa história. Sim. Eu vou Várias comparar notícias, né? Cada hora um morria. comparar a pandemia com o quê? Não tem com o que comparar. Sim. Uma pandemia daquela proporção, principalmente com o efeito da mídia, com a guerra de informações, que era uma das piores partes. Sim. Sabe? Já bastava você ficar com dor pelo medo de pegar Covid, pelo medo de perder algum parente. Ainda tinha dor de brigar com metade dos seus amigos, porque metade apoiava o lado de cá, metade apoiava o lado de lá. A guerra ideológica, a guerra política, assim, parece que foi um cenário só de tragédia.
Parece que não tem nada de bom a colher naquele período. Sim. Às vezes eu tenho essa sensação. O que é que eu colho de bom da pandemia? Nada. Só coisa ruim. Só tragédia, só lamento, só... Meu Deus do céu. É verdade. Só experiência negativa. E foi um momento que a gente olha pra trás e tem vontade de chorar. E o cristão também tem que ter essa sensibilidade. De chorar quando precisa chorar mesmo. Eu acho que a pandemia deixou um legado muito negativo no homem. A gente esperava sairemos melhores da pandemia. Discorda, ele saiu muito pior. Muito pior. Muito pior. E aí, depois disso, com essas constatações, as crises depressivas, sim, elas se muito acentuaram grande. de uma forma monstruosa. O medo de uma nova pandemia. Porque agora a gente está alerta o tempo todo. Qualquer hora é factível aquele cenário todo de novo, aquele pesadelo todo de novo. Então, isso tudo vai influenciando a nossa mente de um modo que muita gente está de parafuso. Sim. A sensação que eu tenho é que... A resistência emocional diminuiu. Isso, que para os idosos foi muito difícil. Muito. Meus pais mesmo não conseguiram, né? Porque já estão numa idade avançada. E também para as crianças, adolescentes também, né? Tiveram... Foi um déficit cognitivo, déficit de interação. Demais. Crianças de 3, 4 anos que estão numa época de esponja, de aprendizado. Demais. Cara, 80% de tudo que você aprende na tua vida, você aprende até os 8 anos de idade. Aí imagina você ficar 2 anos, 3 anos nesse período trancado dentro de casa. Trancado dentro de casa, sem poder, né, interagir com outras crianças. Isso foi realmente muito danoso para a população. Mas também, às vezes, eu fico me questionando assim, será que foi manobra mesmo também, uma manobra do inimigo, de Satanás, em relação à Covid, para a humanidade, para querer usar ainda a mente das pessoas, para querer prender, aprisionar as pessoas? Assim, a Bíblia diz que Satanás, ele age como um leão faminto ao derredor do homem, visando a quem possa tragar. Ele traga as presas. O leão faminto, ele tem acesso à presa que não tem defesa. Óbvio, eu vejo Satanás se aproveitando de muitas coisas. Sim. Todas as circunstâncias ruins. Ele aproveita. Eu vejo a influência clara de Satanás. Mas eu vejo também uma responsabilidade grande do homem. Sim. Do homem que sonega a companhia de Deus. De um homem que renuncia aos princípios bíblicos, que faz pouco caso das verdades espirituais. De um homem que fecha os olhos a uma realidade espiritual clara na Bíblia e diz, eu não quero isso. Eu não quero a companhia de Deus. Quando você abre mão da companhia de um protetor, de um Deus amigo, que poderia te influenciar, você também abre o seu coração a influências outras. E quem está ao seu redor? Satã. Aproveita aquele momento. Exatamente. Então, sim, eu só não gosto da ideia de um cristianismo que coloca tudo na conta de Satanás e inocenta o homem por completo. O homem Às também vezes tem a sua responsabilidade, né? Eu chego para aconselhar algumas pessoas e às vezes eu vejo quanto erro tem na condução do casamento, na condução da vida. E a pessoa olha para mim e diz assim, pastor, ora porque Satanás está furioso. Tem hora que eu tenho que dizer, Sandrinha, olha, tomara que seja Satanás. Tomara que seja ele atuando. Aí a pessoa diz, como assim, pastor? Eu peguei, porque assim, Satanás a gente expulsa. Satanás, se eu orar, ele sai. A Bíblia diz isso. Que em meu nome expulsará um demônio. Se a gente invocar, clamar o nome de Jesus aqui, Satanás sai. Agora, se for Deus que estiver lascando com tua vida até você aprender, se quem estiver te disciplinando for Deus, aí, amigo, aí tu tá lascado. Porque Deus não se expulsa. Não tem voz no mundo que consiga expulsar o poder de Deus. Aí, meu irmão, aí tu tá muito frito. Ou tu se conserta, ou tu toma vergonha, ou tu vira homem. Ou, meu irmão, você vai apanhar muito até aprender. Se for Satanás, glória a Deus. Eu tô feliz. Satanás te resolve esse problema antes de você sair daqui do gabinete. De hora ele sai. E se for Deus, aí não vai ter jeito. Então, muitas vezes o que a gente coloca na conta de Satanás, nem sempre é ele. Nem sempre é ele. Pode ser tanto a falta de caráter do próprio ser humano que sonega viver os princípios divinos, ou pode ser pior. Pode ser a pedagogia de Deus atuando. Como um pai que disciplina seus filhos. É forte. É pesado. É pesado. Saulo, e você passou por um período também, né? Depressivo, não foi?
Conta aí pra gente como foi isso pra você. Você já era pastor, não é Já. isso? Ah, Sandrinha, eu sinceramente acredito que não existem ex-depressivos. hum, Eu passei por um período de crise, mas eu entendo que eu sou uma pessoa depressiva. Eu sim, carrego isso. E as pessoas dizem, não diga isso, a palavra tem poder atrás. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. sim. Às vezes a gente precisa reconhecer que tem algumas circunstâncias. E eu precisei tomar medicação, tomo medicação até hoje, Uhum. por conta de um estado patológico que me acomete. Sim, depressão é uma doença. Ah, mas rejeite isso. Cara, você usa óculos por quê? Você já rejeitou a miopia? É. Você não expulsou? Não, eu rejeito a miopia. Pronto, É vai encarar de dirigir sem frente, óculos né, pra tu Saulo? ver. Encarar de frente e tentar Reconhecer resolver. meu corpo ainda é falível, meu Uhum, corpo ainda não foi transformado no abrir e piscar de olhos, uhum, então Deus ainda não me deu um novo corpo. Então aquele corpo que eu habito hoje, que eu tenho hoje, é um corpo falível e é um corpo cujas emoções podem ser inflamadas. E eu tive um processo de inflamação emocional que pode me acometer novamente. Eu tenho essa consciência, eu sim. tenho esse, esse entendimento da falibilidade do meu corpo, que eu posso ficar de novo em crise. Então, para isso que eu preciso me tratar e tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E se acontecer, eu vou novamente clamar pela misericórdia de Deus. Mas sim, eu sou eu sou um pastor ferido. É, eu vi você falando isso também em um episódio que eu achei assim fantástico. Essa história do pastor ferido, aquele que sabe as dores. Hoje você sabe a dor que você sentiu, então você pode, com, né, mais autoridade, falar. Exatamente. Eu li nessa época um livro de um padre, acho que ele é tcheco, chamado Thomas Halik, Uhum, um teólogo monstruoso. O nome do livro é Toque as Feridas. A grande cura da crise de fé que Tomé teve foi tocando as feridas de Cristo. Foi em saber, o meu Deus é um Deus ferido. E se ele é um Deus ferido, ele não vai ser alienado com relação à minha ferida. O meu Deus me entende. Por quê? Porque ele também carrega feridas. sim. Então, eu penso também que parte desse processo foi um processo de aprendizado, de qualificação de Jesus. Com um ano de ministério, eu estava no pior auge da minha crise depressiva. E aquilo me habilitou a entender dores que eu jamais entenderia se eu passasse por Uhum, aquilo. Alargou meu ombro para caber lágrimas, choros que jamais caberiam se eu não carregasse as feridas comigo. A minha oração a todo momento era: Senhor, sim, eu não entendo porque eu estou passando por isso. É uma clausura dentro do próprio corpo, dentro da própria mente. uhum. Sua mente te prega peças e te faz enxergar o mundo de uma maneira com que a todo momento você raciocina dizendo: se eu morrer, o mundo fica melhor. Se eu morrer, resolve muita coisa no mundo. Eu achava que a fome na África ia resolver se eu morresse. Eu era o culpado de tudo. Então, se eu morrer, o Bahia vai ser campeão. Então, essas coisas a gente vai somatizando e vai raciocinando porque a gente está com um processo inflamatório emocional. Uhum. E não tem quem diga que não é assim. Você simplesmente acredita. E você perde o sabor da vida. E eu, a todo momento, pedi: Deus, eu não sei porque eu estou enxergando assim, mas é só isso que faz sentido para mim hoje. Se não for para isso, que pelo menos você torne esse sofrimento em testemunho. Que tudo isso que eu estou vivendo sirva para alguma coisa. Uhum. Já que eu não entendo porque eu estou vivendo. E você estava no auge, né? No auge da sua carreira, tanto na advocacia, Tava, né? Nunca tinha ganhado tanto dinheiro. Tava né? ganhando Tava dinheiro, fazendo aparecendo na Globo toda semana. dando várias reportagens, não era isso? E É. de repente você aí Ministerialmente eu ia pregar, daqui a 2 meses eu ia pregar em Nova York, depois em Portugal, estava assim depois no auge. Eu lembro um muito monte bem de passagem disso. comprada. Eu tive que sair ligando, mandando mensagem assim, mensagem padrão: cancela, 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 cancela. Não vou mais, não, desculpa, não vou poder ir. Então, assim, foi um momento que não tinha uma causa específica, assim, única, mas que de um determinado momento eu percebi que as coisas foram começando a perder sentido. Eu Uhum, comecei a enxergar o mundo dentro de uma visão extremamente pessimista e me julgando culpado por todas as tragédias que aconteciam. uhum. E pensando claramente que tudo se resolveria se eu morresse. E Imagina, aí, né? em um momento onde Deus fica irritantemente em silêncio, onde ele se cala e, e você desafia, e eu tinha horas assim que eu gritava
correndo na rua, sair para correr, um momento que eu tava fazendo muito exercício físico, e o exercício físico era a minha fuga. Eu não tinha força para nada. Tinha dia que para escovar o dente era uma maratona. E, meu Deus, eu vou cansar tanto. Eu pensava, por quê? Porque eu não me abandono. E aí, quando eu ficava no pico da ansiedade, eu saía e ia correr na rua, desesperado. E eu corria gritando, chorando. Perguntava, A dor, né, cadê que você estava Deus? sentindo Por que ali. você não faz nada? É sério, vai ficar só olhando. Uhum. Deus irritantemente em silêncio. E eu me vi na internet procurando formas menos dolorosas de cometer um suicídio. Me vi fazendo isso. Imagina, gente. Até o momento em que um dia Deus irrompe esse silêncio e resolve falar. Eu me lembro claramente quando eu me arrumava para tomar banho e na hora do banho eu fui tirar essa que eu pedi para a Ana, minha esposa, comprar essa cruz que eu uso, porque ela tinha um significado muito bom na teologia. Os reformistas, os primeiros irmãos da Humildade, Reforma, eles usavam para demonstrar humildade e devoção. A cruz de madeira, ela simboliza isso na teologia. Então, como eu me sentia pior do que o pior bandido do mundo, eu falei, rapaz, me traz aí para eu me lembrar de quem eu sou, mas que eu sou em Cristo, que tem um significado isso. E aí um dia, quando eu tirei essa cruz, eu peguei assim, quando eu olhei para ela, claramente o Espírito Santo falou no meu coração. Ele diz assim, Saulo, a única morte que já resolveu alguma coisa no mundo ocorreu há 2000 anos atrás. Eu quero você vivo. E assim, naquele dia peraí, minha morte não vai resolver nada agora. Deve ter um motivo para eu estar aqui. Tem algumas coisas que ele quer que eu faça. Deus não precisa de mim para nada. Mas ele escolheu confiar em mim. Sim. Acreditar que Deus ainda acreditava em mim foi fundamental para entender que eu tenho um papel a exercer na vida, no mundo. Que não é por acaso que ele me plantou onde ele me plantou. Que ele me colocou naquele escritório, naqueles cursos, naquela família, pai daquele menino, pastor daquela igreja. Tinha algo Tinha uma razão, que só eu posso executar. Uhum. E dali para frente, eu nunca deixei de acreditar em Deus. Mas eu voltei a acreditar que Deus acreditava em mim. Sim. Eu voltei a acreditar que ele ainda me amava, que ele ainda me Que você escolhia. ainda era importante para ele. E que ele me entendia. Uhum. Eu toquei na ferida dele. Uhum. E passei a escolher não omitir aquela situação. Eu fiquei um tempo afastado do ministério, pedi para... E quando eu voltei, eu joguei limpo com a igreja. Uhum. Eu ainda estou em tratamento. Mas eu tô aqui não para oferecer um líder infalível, não para oferecer um super-homem. Eu tô aqui para oferecer minhas feridas. Se tem alguém ferido aí, eu digo para você, toque na minha ferida, porque eu sou a prova viva de que os nossos sofrimentos podem ser convertidos em testemunho. Maravilha. Eu precisei de médico, precisei de remédio, eu não abri mão de terapia, eu não abri mão de tratamento, porque creio que tudo aquilo me fez me humilhar a um ponto de entender minha finitude, de encarar de frente minhas feridas. Não adiantaria se Deus operasse um milagre e simplesmente curasse. Não, eu precisei passar por tudo, olhar minha ferida de perto, ver meu diagnóstico, ver meu exame, enfrentar processos. Saber que eu também posso ter exatamente, tudo que eu isso. não sou imune a essas doenças, essas feridas. E tudo isso me tocou num ponto de entender que eu sou um líder, um pastor ferido. E assim, poder entender. Quando alguém chegar no meu gabinete e dizer, eu estou ferido, poder abraçar e dizer, eu te entendo. Maravilha. E você acha que foi a partir daí que você mudou um pouco seu pensamento no seu ministério? Muito, muito. Uhum. Assim, eu mudo meu pensamento todo dia. Quando eu mudei de igreja, as pessoas me acusaram, dizendo, absurdo, agora você está pregando diferente de como pregava aqui. Essa foi uma das razões pelas quais eu saí. Eu pensava diferente de como pensei antes. Uhum. Então, se eu mudei de pensamento e a igreja não muda, então, incomodado é que se mude. Mas eu respondia normalmente assim, sim, eu mudei. E se prepare, porque semana que vem devo mudar de novo. Sim, porque a gente está em constante, né, mudança. Graças a Deus por isso. O meu medo não é mudar. O meu medo é não mudar. É passar 40 anos e olhar para trás e ver, poxa, eu tô pregando a mesma coisa que eu pregava 40 anos atrás. Isso para mim é um problema. Sim. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de estagnar. Eu tenho medo de não evoluir. Tenho medo de não aprender.
Tenho medo de não falar coisas novas. Isso eu tenho medo. Mas de mudar, de repaginar minhas posições, de ressignificar, de pedir desculpa, dizer, gente, ali eu tinha falado errado. Ó. Isso eu não tenho medo. Nenhum. Medo zero com relação a isso. Porque eu estou em obras. Eu estou em construção. Claro. E sempre procurando estar mais próximo de Cristo e parecer mais ainda com Ele, né? Exatamente. A Sagrada Família é uma das igrejas mais bonitas do mundo, feita por Gaudí, e até hoje nunca concluiu. A igreja que nunca foi completa, até hoje você vai lá, tem andaime. Talvez o maior ponto turístico de Barcelona, até hoje tem andaime, é um sacrifício para entrar, mas não vai terminar não. E perguntavam para Gaudí, você não vai terminar? Fique tranquilo, meu cliente é Deus, e Deus tem todo o tempo do mundo. Não tenho pressa para isso. Então, eu não tenho pressa e não me sinto obra acabada. Nem quero. Mas tem um fato que ele deu uma guinada, assim, deu uma acelerada de mudança na minha vida, assim, foi a crise depressiva. Ela me ajudou a enxergar sob pontos de vista que eu não tinha ocupado antes. Certo. Ela me sentou numa cadeira de onde eu vi muita coisa que eu nunca tinha visto. Sim. Então, a partir disso, não tem como ser a mesma E depois pessoa. também se assemelhar, né? Ninguém sai da mesma forma de uma crise depressiva. Sim. Ninguém entra na depressão e sai sendo a mesma pessoa. Mas você achou que você teve algum preconceito por ser pastor? E aí teve essa crise? Não. Eu não tinha isso, não. Ai, meu Deus, eu sou pastor, não posso... Não, as pessoas. Você percebeu se as pessoas tiveram... Sim, tive. Entendeu? Né? Eu vi gente olhando, dizendo, isso é falta de fé. Essa falta de fé, absurdo, isso. Um pastor que prega isso, como é que pode, não sei o quê. Isso é opressão, é o demônio atuando, deve ter um pecado aí. Tinha muita coisa. Sim. Que deve ter um pecado, meu filho. Eu tenho muitos. Você não tem noção de quantos tem aqui. Se só tivesse um, tava ótimo. Não, claro, eu só falho. Você deu um lugar. Posso ter dado 1 milhão de lugares. Não é? Mas não se trata disso. Mas eu estou aqui para melhorar, para aprimorar e para... De minha parte, está muito tranquilo com relação a isso, de que eu não sou imune. Eu sei que eu não sou imune a tentações, sei que eu não sou imune a erros, sei que eu não sou imune a falhas ministeriais, falhas morais. Eu posso vir a cometer, eu não entro nesse espectro moralista. É bom que não cometa, eu oro para não cometer. É bom a gente ter essa noção para a gente saber que ao acordar é chamar Cristo, bora caminhar comigo aqui hoje, porque eu sou falho. Entender o nível da dependência. Exatamente, a dependência, de se submeter a Cristo, né? Exatamente. Assim, eu não consigo viver sem ti e vamos comigo porque eu sou... A falibilidade está aqui, eu posso cair nela, então aumenta o meu sentimento de dependência de Cristo. Jesus sentia que eu não posso caminhar mesmo. Se o Senhor não me ajudar, aí esquece. Então, esse sentimento eu preciso ter todos os dias, sabendo quem eu sou. Sim. Então, eu já não tinha essa ideia. Mas sim, talvez eu tivesse um pouco de preconceito, porque eu não sabia a gravidade disso. Não dá para saber o que é uma depressão antes de tê-la. Ele faz ideia. Eu nunca achei que fosse frescura. Isso é frescura. Dá uma enxada que resolve. Esse tipo de pensamento eu nunca tive. Meu pai teve depressão. Mas eu não tinha a ideia total. O que seria, né? Não dá pra ter. Captar esse sentimento, entender o que é a realidade de uma mente depressiva, como ela se boicota, como ela mente pra você o tempo todo. Essa prisão dentro do próprio corpo, eu não tinha ideia do tamanho disso. Eu precisei passar. Agora, a igreja te ajudou? Muito. Né? Estar na igreja te ajudou? Porque eu percebo muito isso. Eu falo assim, às vezes quando eu vejo algum consultório, alguma coisa assim, que eu falo assim, meu Deus, a diferença de uma pessoa que está... O cristão, ele não é imune, tanto é que você teve depressão. Ele não é imune de passar, né, por todas as coisas, todas as turbulências. Porém, eu percebo que quando ele está realmente... com os irmãos em Cristo, lá ali, junto com Jesus, caminhando com Jesus, eu percebo que, mesmo na dificuldade, ainda é leve, o fardo é leve, né? O corpo humano, ele tem 2 funções de proteção. Uma função é profilática. Você tem anticorpos que impedem que um vírus te ataque. Então, quando ele vem, seus anticorpos atuam. E a outra é terapêutica, é repressiva.
Uma vez que seu corpo foi atingido por um vírus, atingido por uma bactéria, seu corpo inteiro trabalha para que ele seja expulso, para que ele seja neutralizado. Uhum. O corpo de Cristo tem a mesma função, as mesmas funções. Existem circunstâncias que a gente não passa porque está na igreja. O corpo de Cristo tem a função profilática, de gente para te aconselhar, de gente para te dizer, já pensou melhor sobre essa decisão? É para lá mesmo que você vai? Você vai nesse relacionamento de pastores que estão ali, de gente que está orando por você, cara, eu orei para você tomar uma decisão certa, de evitar que certas circunstâncias aconteçam. Então tem muita coisa que você não passa porque está na igreja mesmo. Sim. Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito que crente deixa de passar por muita coisa que o ímpio passa. Sim. Eu acredito nisso. Eu creio também. Porque a gente tem um corpo que você abre em humildade o espaço para que pessoas falem na sua vida e te deem direções, te deem conselhos Sim. que evitam que muitos males aconteçam. Porém, isso não é imunidade completa. Uhum. Tá. Tragédias acontecem na vida de quem está numa igreja também. E aí entra um outro poder do corpo. Se o corpo não age para prevenir, o corpo age para reprimir a doença. Foi fundamental que naquele momento eu tivesse outros pastores caminhando comigo, Uhum. Diogo Dantas, a Tainã, Paulo Neto, gente que me entendia e que não me demonizou. Eles não expulsaram um demônio de mim. Uhum. Não vieram, vamos expulsar o demônio até para... Não teve isso. É. Entenderam, Eles me abraçaram. te abraçaram. E assim, houve situações onde eu tava uma metralhadora cheia de mágoa. Sabe? Eu tive uma briga terrível, por exemplo, com um deles, que é um dos meus melhores amigos da vida, Diogo Dantas. Que eu chamo de meu pastor, meu amigo, meu Deus do céu. Só o Senhor sabe o quanto eu sou grato a Deus por ter colocado o Diogo na minha vida. E no meio da minha crise depressiva, eu chamei ele pra gente conversar, abri a caixa de ferramenta em cima dele, larguei tudo, bomba, tiro na cara, botei o dedo na cara e falei, seja homem, coisa que tua mãe não foi. Sabe? E ele também foi muito sincero, muito honesto comigo, muita coisa, me disse muita coisa também, que eu precisava ouvir, que a gente ali trocou, e dali a gente saiu mais amigo. E eu jurava mesmo que aquilo ia custar a nossa amizade, e não custou. Pelo contrário, aumentou. Hoje a gente se respeita mais, se admira mais, se ama mais. Teve um dia que eu estava em casa e alguém ligou pro meu escritório. Eu não pisava no escritório fazia um tempão, trabalhando com um notebook em cima da cama, não conseguia nem levantar. E a secretária atendeu, eu falei assim, eu quero falar com o Dr. Saulo. Ele não tá aqui, pode ser outro. Eu não, só pode ser ele. Você quer deixar recado? Não, só pode ser ele. Eu falei assim, não posso passar o número dele. Não tenho autorização para passar o número pessoal dele. Se você quiser, deixe o seu número e aí eu mando um recado para ele. Tá bom, é urgente. Aí a secretária foi e mandou, ligou aqui uma pessoa, deixou o número, acho que ela é do Rio de Janeiro, e ela disse que queria falar com você. Eu, meu Deus do céu. Deixa eu ligar para esse cliente. Que chatice ligar para um... Eu não queria falar com ninguém. Claro. Eu fui mandar uma mensagem para ele. Assim, tudo bem, você ligou para o meu escritório, tal, que é o Saulo Daniel, o que eu posso te ajudar? Se tem alguma questão que eu possa... Aí ele falou assim, não, eu não sou o cliente. Eu precisava muito falar com você, porque eu comecei a assistir suas pregações e o Espírito Santo me disse que eu teria que dizer para você o quanto sua existência impactou minha vida. O quanto ouvir aquilo que Deus entregou a você mudou a minha vida por completo. E o quanto de gratidão eu tenho por você existir. Isso no momento em que eu jurava que se eu não existisse, o mundo seria melhor. Uhum. Então, Deus ele foi usando o corpo de Cristo Sim. em diversos níveis, usando pessoas, usando um irmão e outra irmã, e uma mensagem chegava e alguém... sabe, tudo isso foi contribuiu para que você percebesse que Deus ainda está me vendo. O corpo humano estava trabalhando para expulsar aquele vírus. Para um membro em particular voltasse à saúde e, de novo, recuperasse a capacidade de agir, de operar de modo funcional. O corpo tem esse poder. Sim. Tem muita coisa que a gente não passa porque é crente. Porque a gente tá... Mas tem muita coisa que a gente só aguenta passar. Porque também porque é crente. Que lindo isso. Isso é muito lindo. Saulo, me conta um pouquinho aqui do seu livro.
Esse aqui. Fala aqui pra gente. O livro é a consolidação daquele projeto do Você Entendeu Errado. Exatamente. Fala aqui um pouquinho dele. E no livro a gente tem 15 capítulos, que são textos. Eu escolhi 15 textos. Cada texto traga um princípio diferente de interpretação, mostrando qual é a interpretação que normalmente você deve ter ouvido. Quando você ouviu esse texto aqui, você ouviu ele sendo aplicado nesse contexto, dizendo que é isso, isso e isso. E ali eu proponho uma outra interpretação. Eu digo, na verdade, preste atenção. Olha o contexto, olha o texto, olha o significado da época. O que Paulo queria dizer, o que Davi queria dizer, o que o Salmo quer dizer, na verdade, é outra coisa. E aí tento trazer um significado que tenha mais correspondência com o contexto histórico, com o contexto redacional, com a gramática, com a história, baseado naquele texto, e trazer uma amplitude maior, um maior nível de profundidade, para que a gente compreenda, na essência, o que de fato a Bíblia diz. A gente querendo uma coisa, Sandrinha, que você conhece a verdade e a verdade te liberta. Mas o que liberta é a verdade. Se eu estivesse aqui dizendo, poxa, Sandra, olha, eu tenho uma dificuldade de tolerância porque eu detesto criança mal educada. Eu acho que as crianças precisam ter melhor educação. E alguém ouvisse esse podcast e pegar só esse trecho. O trecho assim, ó, Saulo detesta criança. Ele falou a verdade? Falou. Porque eu disse, eu detesto criança. Só que ele tirou uma fala minha do contexto e ele não falou toda a verdade. Então, as heresias, elas nascem muito disso. Da acentuação de um aspecto da verdade. O historiador Roque Frangiotti vai dizer isso. Que a heresia é a acentuação de um aspecto da verdade. Ela é a verdade que não é toda a verdade. Sim. O que torna ela uma grande mentira. Porque não é verdade que eu não gosto de criança. Na verdade, eu amo criança. Mas eu não gosto de criança mal educada. E quando eu digo isso, não é a criança que eu não gosto do fato dela ser mal educada. Entendeu? Não é a criança em si. Exato. Então, retirar uma fala do contexto, retirar um versículo do contexto, é algo que pode colocar na boca de Deus algo que ele nunca afirmou. Falou. E fazer você confiar em uma meia-verdade, que não passa de uma grande mentira. Então, o evangelho no Brasil, ele é muito distorcido. E eu atribuo muito desse espectro, dessa caricatura mal feita de Deus, feita a partir de muitos movimentos evangélicos, justamente a falta de boa interpretação bíblica. Pense nos ateus que você conhece, Sandra. Eita. Sinceramente, você já foi investigar o motivo pelo qual eles são ateus? Não, nunca. A maioria dos que eu conheço, eu já perguntei. E a maioria diz. Porque tem se muita hipocrisia na igreja, porque o crente é isso. A decepção da galera não é com Deus. É com o próprio homem. É com o cristão. Porque ele tem desenhado caricaturas mal feitas de Deus, a partir do que Deus nunca falou. E de falas completamente desvirtuadas, de acentuações de um aspecto da verdade que não expressam toda a verdade. Sim. O meu objetivo com esse livro, o meu sonho com esse livro, é resgatar toda a verdade. É dar às pessoas ferramentas para que elas mesmas descubram. Se aprofundem, né? Mergulhem. Tenham profundidade, saiam da superficialidade. Do raso para poder mergulhar. Quando você olha na superficialidade, pode ser só um pedacinho de gelo. Se você mergulha profundo, você vê que é um iceberg. Sim. Então, sem esse mergulho profundo, a gente tá afundando o Titanic por aí. Sim. O camarada olha, é um pedacinho de gelo, a gente nem desvia. Quando passa, tem um monte de coisa, né? Por baixo tem muito mais coisa e a gente não mergulha para examinar. Sim. É esse o ponto da casa na areia e casa na rocha. Jesus fala, a casa na areia não é uma casa na areia em cima da terra e a outra casa em cima de uma pedra. Jesus diz que a diferença entre elas, se você ler no Evangelho de Lucas, capítulo 6, você vai ver que é porque um deles cavou até encontrar uma rocha. Uma rocha para poder. E a partir dali, ele faz o alicerce, constrói o alicerce, e em cima do alicerce ele constrói a casa. Não é que ele pegou uma pedra e construiu em cima de uma pedra. É porque a casa tem alicerce, ou seja, está por baixo, a casa tem profundidade. Sim. Aí a casa que tem profundidade, se vem passar a enxurrada, forte, vem o vento, vem a chuva e ela não cai. Por que a casa da igreja brasileira está caindo? Porque ela não é uma casa profunda. Ela não tem profundidade. Ela é uma casa rasa.
a gente sabe o superficial, a gente está confiando cegamente no que ouviu na pregação, a gente não vai na Bíblia. E as igrejas muitas vezes dizem pra gente que se você questionar o que o pastor diz, você é um herege, você é um caído, você é um cristão carnal. Só que Lucas vai dizer em Atos capítulo 17 que aqueles que questionavam o que Paulo e os apóstolos diziam eram os mais nobres, os de Bereia, que eles iam conferir tudo que Paulo dizia e conferir nas escrituras se era mesmo verdade. Conferir na escritura não é um gesto de heresia. Conferir se a pregação do seu pastor é bíblica, biblicamente é um gesto de nobreza. Aliás, é um gesto de que torna mais nobre do que os outros. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Sim. Então, é esse o fundamento. É essa fome, é essa sede. Eu não quero que você leia e concorde com tudo. Não é esse o objetivo. Isso aqui, de fato, é o que eu entendo biblicamente. Mas o meu objetivo não é que você leia, sim, aprendi tudo. Não. O meu objetivo é que você leia e passe a ter profundidade quando for ler a Bíblia. E até questione. Se teve alguma dúvida, questione. Sempre. Né? Vá, procure, se aprofunde também em outros textos. Julgue a pregação. Não tem problema julgar a pregação. Julgar a minha pregação, eu não tenho problema que julgue. Isso. Pastor, discordou em quê? Vamos sentar aqui e vamos conversar? Pode ser que você me convença, pode ser que eu te convença. Exatamente. Mas podia estar baseado na escritura. Arrasou. Né? Exatamente. Pense. Maravilha. Saulo, muito bom. Ó, deixa eu te... Aqui, ó, uma lembrancinha. Oh, meu Deus do céu. Para você... de uma loja, um parceiro nosso, Mazute. Que coisa uma linda. Fábrica, eles fazem camisas, lembranças, abra mesmo, pode abrir. Tem até olha para isso. Tem. E aí eles fazem um trabalho muito bacana, cada camisa linda, sabe? Adoro essa foto. Aí é para você. Que lindo. Eu amo caneca, eu tenho uma coleção de caneca. Massa, Gente, Priscila me falou. Eu falei assim, Priscila, me fala aí, o que é que eu posso dar uma lembrancinha aí para Saulo. Amém. E aí, nosso parceiro da Mazute disse, veja o que é que ele gosta mais. Aí foi a caneca que Priscila me deu essa dica. E aí tá aí para você. Obrigado. Lembrar sempre da gente. Obrigado. E eu quero muito te agradecer mesmo. Que Jesus te abençoe, sabe? Nesse seu caminhar aí, que muitas pessoas possam entender melhor, né? As escrituras. Mas antes da gente finalizar, eu quero te pedir para você fazer uma oração. Para nós, nesse projeto, nesse novo projeto nosso. Então, quero te pedir aí uma oração. Vamos orar. Senhor, teu evangelho é leve. Amém, Senhor. Andar com Jesus é leve. Amém. Senhor, que o nosso desejo é que todo pensamento de que confunde o evangelho com a mordaça, com o calabouço, com uma vida de simples abnegação sem qualquer recompensa, possa ser quebrado. Nós não acreditamos em um evangelho sem renúncia, não é isso. Nós acreditamos sim que amar a Deus muitas vezes é inimizade com o mundo. Nós acreditamos sim que um relacionamento sério com qualquer pessoa, inclusive com Jesus Cristo, envolve sim fidelidade, lealdade a Jesus Cristo. Mas principalmente, nós acreditamos que o seu fardo, o fardo do teu filho Jesus, é leve. Que o seu jugo é suave. Que andar com Cristo é sim muito melhor do que não andar com Cristo. Amém, Pai. Muitas vezes dizem para nós que o evangelho, que ser crente é difícil. Senhor, difícil é não ser crente. Verdade. Difícil é não te conhecer, difícil é não andar contigo. Senhor. Andar com Cristo é leve. Andar com Cristo é prazeroso. Que o Senhor resgate em nós, resgate na igreja brasileira, o prazer de andar com Cristo. Sim, Senhor. O prazer de ser cristão. O prazer de bater no peito e dizer ao mundo que nós amamos e somos amados pelo autor da vida. Obrigada, por aquele Pai. que é amor. Obrigada. Nós te adoramos e queremos render tudo isso que fazemos, render esse podcast, esse projeto, dedicando em tributo a Ti. Amém. Pedindo que o Senhor use para a Tua glória como o Senhor quiser. Amém. Em nome Senhor. de Jesus. Amém. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Jesus te abençoe, viu? Não precisa brigar, não. E você que acompanhou a gente até agora, fique ligado que semana que vem nós temos um novo convidado, também muito especial. E até lá.